Então, boa noite. Então, Cláudia, começa pra gente, por favor, a prece inicial, por favor. Vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da figura amiga de Jesus, agradecendo por mais esse encontro, por mais esse festejo espiritual. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade. Auxiliai-nos, protegei-nos e guardai-nos para que nós possamos exercitar o nosso coração e a nossa mente na noite de hoje, colocando os nossos ouvidos, nossos olhos, a nossa boca, prontos para te servir. Te pedimos, Senhor, que os nossos anjos de guarda, os nossos guias espirituais, possam estar conosco nessa noite e que sejam produtivos, amigos de Jesus, tudo aquilo que nós vamos discutir e que nós possamos colocar em prática todos os dias da nossa vida. Muito obrigada e em seu nome nós estamos iniciando mais um estudo na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja aqui conosco. E hoje o capítulo que a gente vai estar estudando é o último capítulo eu diria, da segunda parte do livro, que é quando eles estão lá no Campo da Paz. A partir do capítulo 33, eles vão vir para a Terra, né, para fazer o trabalho de uma semana que eles tinham se comprometido mesmo. E é interessante pensar que esse capítulo 32 é como se eles estivessem recebendo aí uma vacina de vitaminas espirituais para ajudá-los nessa viagem difícil que eles vão ter mesmo, né, até a crosta terrestre. Não só a viagem, sendo uma viagem especial, que é de ajuda, de socorro, mas também pensando no aprendizado, né? Então, toda vez, se a gente vai correr uma maratona, a gente vai fazer uma dieta alimentar, a gente vai se preparar psicologicamente, fisicamente, vai fazer ginástica durante uma semana, se eu vou correr uma maratona do domingo, eu vou tentar ter uma semana mais tranquila, sem viagem, sem muito estresse. E é mais ou menos isso que aconteceu aí no Campo da Paz. Então, eles passaram esses dias não só como uma fonte de aprendizado, mas esse último dia em especial, nessa festa, nessa confraternização que teve lá no Campo da Paz, a gente vê que eles estão aí recebendo bênçãos espirituais para se fortificar para o trabalho que eles vão ter na semana seguinte, né? Então, como assim, né? O Aniceto pede para a Esmalha, que a gente já sabe que é um espírito de uma envergadura maior do que as outras pessoas que estão lá, para tocar uma música, né? E aí, interessante o André tentar descrever com as palavras dele o que estava acontecendo, mas ele não consegue, né? E aí é como a gente tinha visto no capítulo anterior, né? Como é que a noite vai descrever a beleza do amanhecer? É difícil, né? Então, como é que aquele ser ignorante, inferior àquele outro espírito que está ali passando aquela mensagem de amor, vai conseguir pôr em palavras, né? Então ele fala, eu vou tentar representar o máximo que eu puder. Mas o interessante é perceber que a gente vê que ela tá tocando, ela tá cantando e ao mesmo tempo é uma prece. E é uma prece num tom diferente do que ele já tinha sido exposto antes, né? Aí a gente para pensar. No nosso caso, para quem já teve a oportunidade de ver, por exemplo, o Divaldo falando, né? A gente percebe nos momentos da prece do Divaldo que a atmosfera do lugar que a gente está muda completamente, né? Ter a presença de um espírito mais elevado do que a gente, ensinando pra gente, orando junto conosco, eleva a vibração do ambiente todo e é exatamente isso que está acontecendo. É como se ela tivesse essa habilidade de conectar com esferas superiores, né? E é exatamente isso que está acontecendo. E aí essas bênçãos, por essa conexão, por essa canalização,
as pessoas que estão ali naquele lugar recebem essas bênçãos de uma forma plena, né? E aí, não só tem essa prece, mas ele fala, eu não escutava com os ouvidos, eu escutava com o corpo inteiro. E ao mesmo tempo, é como se esse som tivesse impregnado pelo verbo silencioso e criador. E esse verbo, se a gente for pensar, o verbo não é a palavra em si, mas a criação. E lembrando que a gente vem falando isso, né? O poder das nossas palavras, o poder dos nossos pensamentos. E aí a gente vê claramente o poder da criação de uma coisa positiva. Então, apesar de eles estarem num lugar protegido, amparado, no meio do umbral, mas a gente vê que é um castelo iluminado, um lugar onde existe a proteção e a presença de Jesus. Através dessa prece, ela muda completamente a aura do lugar, né? Ela cria uma atmosfera diferente. E então a gente lembrar disso, que através do nosso verbo, né? A gente vai, das nossas ações, do nosso pensamento, do nosso sentimento, muitas vezes a gente não precisa falar, né? A gente vai estar criando dentro da nossa casa. E aí vem aí a nossa reflexão, qual é o verbo que eu estou usando, né? Dentro do meu lar? Que tipo de criação eu estou trazendo para minha casa, para o meu trabalho, para minha vida? Quais são os pensamentos que vêm sempre na minha cabeça, né? Que eu fico alimentando? São pensamentos de impaciência, de raiva, de desespero, de depressão, de alegria, de paz, porque isso tudo vai estar criando silenciosamente a atmosfera de onde eu estou, né? E aí ele continua que fala que flores azuis partiam do coração e luzes caíam do alto. Então a gente fica imaginando o poder dessa criação e nós como co-criadores. E Jesus falando, vós sois deuses. Se a gente faz o evangelho no lar, e para quem tem o costume de fazer evangelho no lar, a importância, lembrando do evangelho no lar, no mínimo uma vez por semana, né? A gente sabe que a prece não tem nem lugar, nem hora, a gente pode fazer dentro do carro, dentro do ônibus, no banheiro, onde quer que seja, a gente sugere o evangelho no lar, sendo uma prece em família, mas se a família não comunga da mesma crença, do mesmo interesse, a gente faz o evangelho sozinho, não tem problema, né? É a prece. A gente fica imaginando, né, a hora que a gente abre essa porta para esses espíritos bons, o que será que não vem para nossa casa? A gente não está enxergando aí com esses olhos, né? Com os olhos carnais da gente, a não ser quem tem mediunidade de evidência. Mas aí o André está descrevendo, né, o poder da prece. Que todo mundo que estava lá se beneficiou, em especial o Aniceto, já que ele era a pessoa para quem ela estava dedicando aquela música, aquela melodia. No livro da Joana de Ângeles, tem o primeiro livro que o Divaldo psicografou da Joana, chama Messe de Amor, e o penúltimo capítulo fala do Evangelho no Lar. E ela comenta nesse capítulo sobre o Evangelho no Lar que quando uma pessoa faz a prece no seu lar, que não só o lar é abençoado, mas se ela estiver num edifício, o edifício inteiro se ilumina. Então, se eu faço o evangelho aqui na minha casa, a rua inteira se beneficia. Mesmo os lares que não são cristãos, ou que talvez nem acreditem em nada. As bênçãos, claro, vão estar sendo derramadas, mas vão estar sendo absorvidas de acordo com a capacidade de recepção de cada um de nós, né? Mas as bênçãos vão estar sendo derramadas. Então, a gente lembrar disso. Quando a gente estiver rezando, da gente mentalizar, pedir que essas flores espirituais possam cair sobre nós, sobre o nosso lar, que essas luzes possam iluminar o nosso caminho, né? E aí a gente vê na prece linda que a Ismália faz, a estrutura da prece dela, né? Através da música, sem usar palavras, né? E depois ela, na música, na prece que ela faz, que ela louva ao Pai, ela agradece e ela pede. E ela
faz o pedido para o seu despertamento consciencial, para o seu trabalho na senda, pela habilidade que ela possa ter de acender luzes ao redor dela. E aí ela fala um negócio lindo, que longo é o caminho, grande o nosso débito, mas inesgotável é a nossa esperança. E interessante, hoje eu escutei uma palestra do Haroldo em que ele lembrava a gente de um recado que ele recebeu dizendo que todo sofrimento tem dia e hora marcada para acabar. Então, toda vez que a gente estiver na hora do desespero, da ansiedade, a gente lembrar que tudo passa. Que essa prece é a nossa fonte de energia, de esperança, de ajuda que na hora que a gente está passando pelo problema, né? E aí ela comenta, ela não, o Aniceto, o André fica surpreso com tudo que estava acontecendo, como é que ela consegue, né, dividir tanta beleza? E aí ele fala que cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de si mesmo, e aí ele dá os outros dois exemplos, né, que a gente viu nos capítulos anteriores, da mulher que tinha matado seu marido e depois se suicidado ou enlouquecido, e o outro caso do caluniador, né? No caso, a gente está vendo aí o resultado dos arquivos que já tinham sido construídos pela Esmalha, que são arquivos do bem, né? Então, aí vem a história de Jesus falando que pelos frutos se conhece a árvore. Porque cada um vai dar aquilo que tem. E aí, outro momento de reflexão, né? Será que a gente está trazendo do arquivo da gente, né? Dentro da gente? Na palestra curtinha que eu mandei, no trecho da palestra que eu mandei para vocês do Haroldo, ele fala da mediunidade, né? De obsessor, da atuação do obsessor na nossa vida. Que o obsessor não atinge a gente se a gente não tiver o mal dentro de nós. Então, aquela pessoa que está sempre impaciente, ela já tem impaciência dentro dela. A pessoa que tem ataques de raiva, ela tem aquele ódio dentro de si, né? Então, nesse caso da Esmalha, os arquivos que ela estava trazendo são arquivos de amor, de bondade, né? E é isso que ela está dividindo. E aí ele termina falando, dando esse alerta para a gente, para que a gente saiba aproveitar a oportunidade que está sendo dada para nós, né? E aí, lembrando do recado de Emmanuel, dizendo que a história de André Luiz, né, não é a história dele, mas é a história de todos nós. Porque todos nós aqui estamos estudando a doutrina espírita, todos nós temos conhecimento suficiente para nos transformarmos em pessoas melhores, para sermos menos críticos, menos maledicentes, para conseguir perdoar o próximo, para controlar a nossa ansiedade, o nosso desespero, para confiar mais e fortificar nossa fé. Isso tudo está na codificação. É só abrir o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Agora, como é que a gente tem recebido essa dádiva enorme que é o Espiritismo na vida da gente, né? Porque a gente sabe que uma das maiores causas do desespero, da depressão, do suicídio é a falta de esperança. E se tem uma coisa que o Espiritismo dá pra gente, é esperança. Ele fala, tudo passa, a vida continua, há sempre a chance de recomeçar, Deus é amor, Ele não quer que a gente sofra, né? Então essa mensagem é uma mensagem muito calmante para a gente, reconfortante, né? A gente sabe que o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem dois lados importantes. Uma é do consolo, né? Então, na hora a gente tem sempre a impressão de que quando a gente vai fazer a prece, abre a página sempre veio pra gente, e veio mesmo, né? E o segundo aspecto é o despertamento moral. Por quê? Porque se eu não mudar, eu vou continuar encontrando os mesmos problemas na minha vida. Se eu não aprender a ter paciência, eu vou encontrar sempre pessoas que vão me tirar do sério.
Se eu não aprender a perdoar, eu vou estar sempre encontrando pessoas que me fazem o mal. Se eu não aprender a amar, eu nunca vou ser amado. Então, é a equação simples da matemática divina, né? Que é dando que se repete, que se recebe, que a gente sempre colhe aquilo que a gente semeia. Essa é a função do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente já tem essa dádiva na mão. A gente também tem um aspecto importante do Livro dos Espíritos, que é explicar pra gente. É um livro que foi escrito pelos Espíritos, por isso chama o Livro dos Espíritos. As perguntas foram escritas por Allan Kardec. As respostas foram dadas por centenas de espíritos, recebidas por vários centros diferentes, em momentos diferentes, e que Allan Kardec teve a capacidade de consolidar, de comparar, de consolidar as respostas de uma maneira coerente, né? Mas é basicamente a mensagem filosófica do Espiritismo. A vida continua. O acaso não existe. As leis divinas são imutáveis e eternas. Deus é Pai, é bom, é perfeito. Então, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, que todos nós que estamos aqui já temos, a gente tem que pedir nas nossas preces para que a gente saiba aproveitar esses talentos importantes que a gente está recebendo, essas informações, que a gente saiba usar essas informações e não colocar essa luz que está sendo dividida conosco embaixo da cama, né? Embaixo da mesa, porque aí não vai ajudar nem a gente e nem as pessoas que estão ao nosso lado. Então era isso que eu tinha para dividir com vocês hoje. E aí, quem quer comentar agora? Eita, que tá todo mundo em silêncio. Eu vou tirar todo mundo do mute para ver quem é que quer falar. Alguém quer comentar alguma coisa? Cláudia, você está voltando? Então, vocês estão me ouvindo? Que eu não estou vendo. Aham, sim. E essa mensagem foi para mim. Só para mim, para ninguém mais. Por quê? Porque muitas vezes a gente fica em dúvida sobre como a gente está realizando certas coisas do lado espiritual. E nós precisamos aprender a confiar, né? O que eu vejo, por exemplo, que dá para eu sentir na mensagem, nas ações da Ismália, né? Ela foi lá, sem nenhum orgulho, nenhuma vaidade, ele pediu, ela falou, não, eu faço. E foi lá, sentou e mentalmente conectou, através do coração distribuiu. E eu fico assim me perguntando, né? Muitas vezes a gente fica estacionado porque a gente acha que a gente não é capaz, ou que a gente não tem aquilo que você disse antes. Todos nós já temos conhecimento suficiente. Mas o importante é a alegria de colocar esse conhecimento em ação. E a gente, às vezes, se critica pelo lado negativo. A gente tem que aprender. Eu acho que a gente não sabe tudo. Mas o pouquinho que a gente sabe, se a gente coloca bastante amor, tanta gente é beneficiado. E aquilo volta para nós de uma maneira tão intensa, verdadeira, que a gente fica assim, extasiado. Nossa, mas eu fiz só isso e recebi tanto, né? Então, assim, o que eu gostaria de comentar na lição de hoje é que nós possamos ver todas as possibilidades que nós temos de colocar os nossos conhecimentos, sejam quais forem, baseados no Evangelho, em ação. No nosso lar, no nosso trabalho, conosco mesmos, que eu acho que é a primeira coisa, né? Hoje de manhã, a mensagem do dia para mim, do Vida Feliz, foi ame-se a si mesmo, né? Então, o que a gente está fazendo em favor das nossas células,
em favor dos nossos sentimentos, em favor dos nossos pensamentos, para que nós possamos estar prontos quando acontecer alguma coisa. Esse cultivo que você disse antes, né, da paciência, do amor, não esperar só a hora de ir ao centro naquele dia, para a gente fazer a dieta espiritual para poder fazer a reunião mediúnica, mas que a gente esteja, né, assim, ligado, bem mesmo assim, sintonizado para ver aonde que a gente pode utilizar no dia a dia isso que a gente aprende, né? Essa gotinha do evangelho que eu adoro, né? E essas mensagens maravilhosas. Então, que nós possamos nos dar a oportunidade de servir através do nosso conhecimento e procurar progredir, né? Ter grupos como esses, atividades como essas, para que a gente possa ter o hábito, a higiene mental, né? Falar o bem, sentir o bem. Eu acho que isso é muito importante para todos nós. Era isso. E adorei, que bom que você falou isso, essa lembrança do trabalho, da nossa responsabilidade. Da mesma forma que a gente tem expectativas em relação a nós mesmos, à vida, a gente sabe que os espíritos também. Então, o fato da gente tá aí estando exposto a esse tipo de conhecimento como a doutrina, se a gente parar para pensar, por quê? Para quê? É para fazer alguma coisa. Eles não iam colocar a gente exposto numa situação como essa. Alguns de nós ter nascido num berço espírita, ou mesmo que seja mais adiante na vida ter aprendido espiritismo, para nada. Porque nada na vida acontece por acaso. Então é para quê? É para eu guardar isso para mim? Para eu só falar, olha que lindo esse livro? E não fazer nada com isso? Não, não é. Mas é lembrar que cada um de nós vai ser responsável por tudo aquilo que faz baseado no conhecimento que tem, né? Então, a gente vai ser medido da forma das nossas capacidades, né? Então, daí vem o que muita gente não gosta do espiritismo, porque ele chama a gente na responsabilidade. A responsabilidade, falando, você tem o livre-arbítrio, mas você é responsável pelas suas escolhas, né? Bem mais fácil culpar os outros pelos nossos mistakes, né? Do que assumi-los. Com Não é? certeza. Eu sou Concordo. impaciente porque ele sempre faz a mesma coisa. Não, a outra pessoa não vai mudar. Eu tô aprendendo isso, né? Ou eu sou infeliz por causa dessa doença. Essa doença foi causada por quem? Né? Então, a gente lembrar disso, né? Da nossa decisão. Isso é que eu acho mais bonito no Espiritismo. O Espiritismo nos dá essa oportunidade de refletir e aí fazer direito, fazer certo, né? Você observou que não foi bem aquilo que era certo fazer. Aí a gente volta para dentro da gente, a gente reflete. E aí, novamente, a gente refaz e tem sucesso. Porque a gente tem suporte, a gente não está sozinho. Eu acho isso tão lindo, tão rico, tão bom. A gente nunca está só. E se a gente for pensar, né, isso que você falou da gente não estar só, né, dessas flores espirituais, dessas luzes que estavam sendo derramadas lá naquela prece, provavelmente dentro da limitada visão do André, ele não podia até não estar vendo o que estava acontecendo, mas a gente não sabe quem estava ali naquela hora, no momento da prece da esmalha. Será que não tinham outros benfeitores de uma esfera muito superior ali ajudando, mudando a vibração do ambiente também? Só que não está escrito no livro. A gente imagina que sim. Porque a gente vê que no momento que a prece é feita, por exemplo, em outros livros de André Luiz, ou como a gente viu no Nosso Lar, ele pensa na Narcisa, pumba, ela aparece na casa dele. Então, a partir do momento que a gente faz a conexão com o alto, como você está falando, Cláudia, que a gente pede ajuda, a gente confia, a gente recebe porque a gente nunca está sozinho. Em momento nenhum. A gente escolhe a companhia, é diferente, né? Mas a gente nunca está sozinho. Eu achei bonito também nesse capítulo, Ana, porque não foi só a esmalha que tocou, né? E as pessoas sentiram a diferença. O André aponta
também faz o apontamento dele, né? Fala que a primeira apresentação arremeteu a sentimentos mais terrenos e depois veio a esmalha e deu uma arrebatada espiritual avassaladora, aquela coisa grandiosa. Mas, embora ele tenha descrito de maneiras assim, bem diferentes, né? A forma e o impacto que ambas fizeram nele e possivelmente nas pessoas presentes, ele coloca as duas como igualmente importantes, né? E aí isso me trouxe também essa ideia a importância do compartilhar, né? Que vai de acordo com o que a Cláudia estava falando. A importância da gente dividir as nossas experiências, as nossas impressões, o nosso conhecimento, por menor que ele seja, porque a gente nunca sabe quem a gente pode atingir, quem a gente pode ajudar com aquele pouco de conhecimento que a gente tem, porque aquilo que a gente tem de conhecimento pode ser pouco, mas pode ainda ser uma porta, uma via de aprendizado para uma outra pessoa, como uma outra pessoa mais evoluída que a gente, que julgue o conhecimento dela ainda tão pequeno, pode ser de grande valia para a gente naquele momento. Então, às vezes a gente acha que, eu não vou falar sobre isso, quem sou eu para falar? Imagina, eu tenho tenho tantas faltas e tantos débitos para saldar, eu não vou poder ajudar ninguém. A gente está, na verdade, privando alguém de uma ajuda que a gente já teve de outras pessoas. Então, sem comparar a esmalha, eu até esqueci o nome da pessoa que fez a primeira apresentação do livro, mas o importante era a contribuição, a Cecília, né? Cecília, Então, o importante era a contribuição, né, delas, independente da quantidade de pessoas que elas atingiriam, era a qualidade da sinceridade, do amor que as duas estavam entregando na apresentação. E se a gente for pensar, a Cecília, nesse momento, ela está num estágio evolutivo menos bom ou pior do que o André, né? Tanto é que ela está numa colônia semelhante ao Campo da Paz e o sonho dela é poder ir para o nosso lar, né? E ele já estava no nosso lar. E ao mesmo tempo ele fica aí tocado por esse sentimento que ela é capaz de colocar no momento em que ela toca as músicas no órgão, né? Faltam as palavras ao André, né? Às vezes eu fico pensando nessa questão do poder da prece também. A gente às vezes fica preocupada em fazer uma prece pronta, com palavras, e esquece do sentimento, né? Algumas pessoas rezam o Pai Nosso, Ave Maria, outras preces, né, prontas e ensinadas, mas esquecem de colocar o coração na prece, né? E aí eu vi o André completamente sem palavras para poder descrever o que ele estava sentindo, e mesmo a esmalha fazendo uma oração que aparentemente estava vazia de palavras, né? Isso mostra o quanto que o sentimento e a nossa vibração conta muito mais até do que as palavras, né? Esse poder de... Eu não sei, acho que tudo que acontece de tão bom na nossa vida, às vezes, deixa a gente meio sem palavras mesmo, né? Quando a gente ama muito, o amor não tem medidas, mas a gente tem essa necessidade de tentar descrever aquilo que a gente está sentindo, aí a gente fala, nossa, eu te amo super, é muito, a gente tenta colocar outras palavras para tentar descrever aquilo que a gente está sentindo, mas no fundo eu te amo e ponto, porque o amor não tem medidas, né? Mas vai faltando palavra para a gente descrever aquilo que parece que transcende mesmo, né? A nossa capacidade de expressão. E por outro lado, a gente vê situações em que eu faço o meu evangelho no lar, termino o evangelho no lar, vou brigar com meu marido, vou dar bronca no meu filho, fico impaciente a semana inteira, ou eu vou no centro 7 vezes por semana, participo em 5 trabalhos mediúnicos, dou aula em outros 10, mas não consigo aplicar nada na minha vida. Eu tô com a cara feia, tô emburrada, eu acho defeito em tudo, eu falo mal de todos. E aí? Qual que está sendo o arquivo que eu tô colocando dentro de mim, né? Que tipo de pessoa que eu tô sendo? Eu tô colocando em prática, né? Eu tô vivendo aquilo que eu tô aprendendo ou não, né?
E é isso, pessoal. Agora já passou a nossa meia horinha. Obrigada aí pelos comentários de todas e pelo suporte magnético. E a gente está pedindo então agora para a Fabi fazer a prece de encerramento para a gente. Por favor, Fabi. Vamos lá. Vamos agradecer a oportunidade desse momento de estarmos juntas aqui, com toda essa assistência espiritual, agradecendo aos encarnados e aos desencarnados, aos que nos assistem e aos que estão sendo assistidos, porque cada um de nós, como aprendizes que somos, muitas vezes questionamos a nossa capacidade de ajudar o próximo por conta da nossa imperfeição. A gente lê, a gente estuda, a gente escuta tantas explanações sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, mas infelizmente algumas vezes ainda fracassamos quando nos é dada a oportunidade da prova, mas que a gente possa lembrar que Jesus veio para nos mostrar o caminho e que nossos corações estejam abertos para a verdade, para a bondade e para a sabedoria de Jesus, e que a gente sempre se coloque disposto a trabalhar a favor do bem maior, para sermos dignos da iluminação de nossos amigos espirituais, com o que tivermos de melhor em nossos corações. Hoje eu li uma passagem num livro que chama Jesus no Lar, que Jesus dizia assim, ele nos lembrava que era do impulso da videira que se eleva para o céu depois de nascer no obscuro do seio da terra. E aí isso me remeteu que às vezes a gente passa por esses momentos em que a gente acha que a gente está longe dessa luz e que a gente não tem nada para oferecer, e de repente a gente rompe essa barreira da terra e alcança o céu. E para isso basta que a gente se coloque à disposição através do trabalho para conseguir ultrapassar essa barreira. Então que nós todos possamos ter essa inspiração, essa esperança, essa perseverança em nossos corações, para que a gente possa sempre romper os nossos obstáculos em busca dessa luz que Jesus disponibiliza para todos nós. Que assim seja. Obrigada, Fabi. E aí, agora, para finalizar, eu só vou fazer um pedido para que essas bênçãos espirituais que a gente viu nesse capítulo, se for da misericórdia de Jesus, possam envolver cada um dos lares de cada um de nós. Encher a nossa casa de esperança, de amor, de paz. Fortificar esse grupo, Senhor, na fraternidade, no desejo sincero de aprendizado comum, de crescimento. Nós sabemos que o acaso não existe. Que cada um de nós, Senhor, possa aproveitar essa oportunidade especial que nos é dada de estudo, de despertamento consciencial e moral. Obrigada, Mestre, pela essa oportunidade. Que nós possamos continuar juntos aprendendo com André Luiz. Graças a Deus. E é isso, meninas. Obrigada.